Olá, seja bem-vindo ao canal ID Offshore, eu sou Marcos Pestana e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma simulação na nossa bancada hidráulica que é simulando a bomba de deslocamento variável do guindaste. Então para isso eu trouxe um diagrama hidráulico. E quais são os elementos que nós vamos trabalhar? Bom, nós vamos trabalhar como é realizado esta inclinação do prato da bomba de deslocamento variável. Então para isso o primeiro elemento que eu destaco aqui é este atuador. Este atuador está diretamente ligado aqui, estou pintando para vocês, com o prato da bomba. Conforme este atuador avança, ele vai fazer o quê? A inclinação do prato da bomba diminui. Quando eu diminuo essa inclinação, consequentemente, diminuindo a inclinação, a vazão do sistema diminui. Quando esse atuador recua, ele volta, ele puxa essa inclinação, né? Ele aumenta a inclinação da bomba e, consequentemente, a vazão entregue aumenta. É claro que para esse avanço e recuo deste atuador, eu tenho um arranjo hidráulico, e esse arranjo hidráulico que nós vamos simular na bancada. Então eu tenho aqui a limitadora de pressão da própria HPU, limitando a pressão máxima para 300 bar. Tem uma válvula proporcional ajustada para 50 bar, que ela é hidraulicamente pilotada. Detalhe que nós fizemos um vídeo aqui, eu vou deixar o card aqui para você ter mais detalhes dessa válvula, o funcionamento dela. E nós temos aqui uma válvula proporcional. O que é importante a gente mostrar, uma válvula proporcional, toda válvula proporcional ela tem uma placa amplificadora. Ou seja, essa placa amplificadora vai converter o valor de tensão em corrente e na placa amplificadora terão todas as informações da válvula, como a corrente mínima para ela funcionar, a corrente máxima, dentre outras informações também. E nós temos também uma geração de sinal, ou seja, tem uma geração de sinal. O processo é o seguinte, geração de set point, geração de sinal, passa pela amplificadora e da amplificadora vai para a válvula proporcional. Então, como que é o arranjo desse sistema hidráulico, falando de um guindaste de operação que trabalha com cargas variadas e também inclinações diversas? Nós temos aí um transdutor de pressão. Ele vai monitorar o aumento e a diminuição da pressão do sistema. Essa informação vai para o CLP, o CLP faz uma lógica, então o CLP ele funciona como um gerador de sinal. Ele gera o sinal de tensão que vai para onde? Para a amplificadora. A amplificadora pega isso e manda para a válvula proporcional. Legal. E essa válvula é uma válvula limitadora de pressão, então ela funciona basicamente igualzinho uma limitadora de pressão, só que ela é proporcional, ela trabalha com variações de corrente. E esta válvula ela está diretamente ligada com essa válvula de 50 bar aqui. Então, para isso ficar claro, eu vou tracejar esse diagrama para a gente conseguir entender o caminho que o fluido hidráulico vai fazer. Então, minha bomba hidráulica está funcionando, está mandando fluido para o meu sistema e esse fluido hidráulico está aqui, ó. Importante mostrar que esse ponto que eu circulei ele não se comunica aqui com a horizontal. Então acompanhe como que é todo o caminho que o fluido hidráulico faz. Subiu, ele vai para cá também, ó. Chega nesse ponto, ele desce aqui. E aí quem ele encontra? Um atuador. Beleza. Faz com que esse atuador vá para a direita, que ele está descendo aqui, vai para a direita. Então, consequentemente, essa inclinação desse prato aumentaria. Só que ele não fica só no atuador, ele sobe também. Então ele sobe, ó, chega na válvula que eu mencionei para vocês, que ela é normalmente fechada, vem para a esquerda e pilota ela. E ele não para aí, ele continua, ele vai embora para cá, aonde ele encontra a limitadora de 300 bar, e ele também sobe. Antes de continuar, ele também o quê? Ele encontra a válvula ali. Então, de um lado eu tenho ele de um lado aqui, o fluido hidráulico, e do outro lado eu também tenho. Só que do outro lado eu também tenho quem? A mola. Legal? Subo também, e aí eu chego num ponto importantíssimo, que é onde eu vou fazer essa conexão com a minha válvula limitadora de pressão proporcional. Então o que eu quero que você entenda, vamos imaginar que a minha válvula proporcional que está aqui está totalmente aberta, ou seja, a corrente que está chegando ela é praticamente zero, chegou o fluido lá, pum, a válvula abriu. Quer dizer que este lado que eu estou fazendo a seta, deste lado da válvula de 50 bar, a pressão está menor. Então quando o fluido hidráulico chegar do lado esquerdo aqui, ó, ele vai chegar ali e ele vai ver, bom, de um lado eu tenho pressão e tem a mola, mas desse lado de pressão, a pressão está bem pequena. Então, pum, eu empurro a válvula e qual é a resistência que eu tenho? A constante elástica da mola, que é justamente quanto? 50 bar. Então, quando eu deslocar essa válvula está fechada, o que acontece agora? Ela abre, vou até colocar de outra cor. Quando ela abre, eu coloquei em vermelho, ó, ela vem, ó, fazendo esse caminho aqui, vem para a direita aqui também, só que tem um orifício, então ele prioriza primeiro fazer o caminho mais fácil, que chega no atuador.
E aí o que eu quero dizer? E aí, consequentemente, vai drenando também. O que eu quero dizer? Quando chega no atuador, ele vai chegar no atuador pela relação de área, porque eu tenho um atuador hidráulico, eu tenho pressão de um lado e pressão do outro, mas eu tenho diferença de área. Quando eu tenho diferença de área, eu tenho onde tiver maior área, eu vou ter maior força. Então, meu atuador avança. Então, o que eu quero mostrar nesse cenário? A válvula de 50 bar aqui, ó, ela abre com 50 bar, porque de um lado eu tô com praticamente zero de pressão, porque tá tudo fungido pela válvula de limitador de pressão proporcional. Lembre-se disso, por isso que é importante tracejar o diagrama antes. Então com a pressão mínima, só que o meu atuador está avançando. Quando o meu atuador avança, a inclinação do meu prato diminui. Então eu tenho pressão mínima com vazão mínima. Conforme a minha válvula proporcional aqui, ela vai fechando, porque identifica um aumento de resistência, aumento de pressão no meu sistema, essa informação vai para o CLP, o CLP vai para a amplificadora, que manda o sinal para a válvula proporcional. Fecha a válvula vai fechando. A resistência hidráulica aqui nesse ponto que eu estou pintando para você, ela aumenta. Então o que acontece agora? Essa válvula de 50 bar acaba gerando uma resistência, minha pressão no meu sistema aumenta. Conforme essa válvula vai tendendo a fechar, o que acontece? Ela tende a fechar, então quer dizer que essa pressão que estava fazendo meu cilindro avançar não tenho mais. Eu vou ter o quê? Uma briga para fazer esse cilindro recuar. Então minha pressão aumenta, meu cilindro recua, quer dizer o quê? Que a minha vazão no meu sistema tende a aumentar conforme minha pressão no meu sistema aumenta. Então, com essa explicação, isso fica mais fácil da gente evidenciar este comportamento na bancada. Então, vamos ao vídeo. A válvula proporcional, e aí ela tá ligada aqui de set point, que está mandando o sinal de tensão para a amplificadora, que vai converter esse valor em corrente. O cilindro, que ele já está avançado justamente por zero, então essa tensão de zero quer dizer que essa válvula está aberta, e pelo circuito quer dizer que eu tenho a pressão mínima no sistema. Aquela válvula proporcional de 50 bar, ela vai estar aqui, nada mais é do que uma válvula limitadora de pressão com dreno. Então eu vou estar utilizando o dreno justamente para fazer o calço. E aí eu tenho os dois orifícios. E esses orifícios estão aqui, ó, representados por válvulas de fluxo. Essas duas válvulas de fluxo aqui. Aquela válvula de limitadora de 300 bar é a própria válvula da HPU que vai estar aqui. Que no meu caso vai estar com uma pressão de em torno de 70 bar. Então vamos ligar para ver o funcionamento. Nessa situação, eu tenho aqui, ó, a pressão mínima no sistema. Então quando eu tiver pressão mínima no sistema, eu tenho aqui o meu cilindro estendido. O que significa dizer? Que eu tenho aqui a pressão mínima no meu caso é no valor de 20 bar, então eu teria essa válvula agindo e o cilindro estaria fazendo o que? Ele estaria avançando para entregar a vazão mínima para o meu sistema. No momento que o meu transdutor de pressão identificar um aumento de pressão, ele vai mandar um sinal para o CLP e vai mandar um sinal para minha válvula proporcional, fazendo o que? Qualquer válvula proporcional ela fecha e eu vou ter um aumento de pressão no meu sistema e consequentemente o recuo do meu cilindro, que o recuo do meu cilindro significa uma entrega de vazão maior do sistema. Então vamos fazer o teste? O transdutor de pressão identificou, dessa forma eu fiz uma lógica aqui com um botão mandando um sinal para a geradora, que a geradora vai mandar um sinal para a amplificadora, mandando que essa válvula feche mais. Então nesse caso a gente está aqui, ó, com 0 volts, nesse momento eu tenho 10, ou seja, a pressão no meu sistema aumentou e o meu cilindro, pode-se observar que ele está recuando. Nesse momento eu tenho a pressão máxima, né, fornecida, com a vazão máxima também. No instante que a pressão no meu sistema cai, o que acontece? Eu tenho o meu cilindro estendendo novamente, fazendo com que eu atinja a vazão mínima. Tá vendo? Cilindro avançaria e a inclinação mudaria, a inclinação do prato diminuiria o ângulo, consequentemente a vazão diminui. Só mais uma vez para constar, aumentou a pressão no sistema, aumentou a pressão, ó. Caiu a pressão, aumentou a pressão. Olha lá o meu cilindro recuando, consequentemente entregando mais vazão. Pressão cai novamente. Olha o meu cilindro avançando e empurrando o prato para diminuir a vazão. Então eu tenho pressão mínima e vazão mínima.
É isso aí.